Olá, aqui é o Robert Silva. Nessa live a gente vai falar sobre o seguinte: como ter uma renda extra com os Zabbix. Tá? Então eu vou esmiuçar aqui, vou explicar para vocês como que vocês podem estar tendo uma renda extra com os Zabbix e como que isso pode ser importante para a carreira de vocês. Não só pelo fato do dinheiro, mas pelo fato de vocês conseguirem adquirir mais experiência, conseguir estudar mais com menos recursos. Tá? Então é isso que a gente vai estar falando hoje. Vamos compartilhar o link aqui no canal do Telegram, informando que nós estamos ao vivo e vamos iniciar. O pessoal já está chegando aqui. Boa noite, Lucas. Nós temos pessoas aqui no Facebook, Bruno Santos, e temos pessoas também no YouTube. Tá? Só me confirmam, por favor, se o áudio está ok, se a imagem está ok. Essa live é um pouco mais de bate-papo, tá? Um pouco mais de explicação de como que eu faço, como que eu fazia, né, para ter uma renda extra, como que a gente toca os projetos aqui em Zabbix e como fazer projetos freelance me ajudou a chegar em um nível de especialização muito mais rápido do que outros profissionais, ok? Para quem não me conhece muito bem, meu nome é Robert Silva, como vocês já devem saber, e eu trabalho com Zabbix focado ali há mais ou menos 3, 4 anos. Eu já conheço a ferramenta um pouco mais tempo, mas focado sempre 3, 4 anos, pessoal. E nesse período, eu consegui chegar ao nível mais alto de certificação, né? Eu tenho o Zabbix Expert e eu sou instrutor oficial Zabbix também. Então, eu fui treinado direto lá na Letônia. E muitas pessoas que eu admiro, muitas pessoas que me ajudaram, muitas pessoas que me ensinaram quando eu estava começando, já chegaram em mim e perguntaram. A tela era para estar o meu rosto, a minha câmera. Se tiver minha câmera, me avisem, por favor. Deixa eu ver aqui como está no YouTube. A tela era para estar... Tá a minha câmera, beleza. Show. Então tá ok. E assim, pessoal, e muitas pessoas chegaram em mim e, pô, Robert, parabéns, você conseguiu crescer muito rápido, se especializar muito rápido na ferramenta em tão pouco tempo. E um dos segredos que eu usei para trilhar essa especialização em tão pouco tempo foi o trabalho freelance. E eu vou esmiuçar para vocês aqui, eu vou explicar o que eu fiz e como que eu fiz para estar chegando nesse resultado. Beleza? Maravilha. Então, deixa eu pegar os meus tópicos aqui que eu separei para a gente não estar esquecendo. Vamos começar, então, falando o seguinte. Qual nível de conhecimento em Zabbix é preciso ter para conseguir uma renda extra? Imagino que isso pode ser uma dúvida de vocês. Pô, estou começando agora com Zabbix, não tenho conhecimento suficiente. Será que eu posso fazer uma renda extra com Zabbix? Como que vocês acham? Que nível vocês acham que eu preciso ter? E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês preferem assim, a gente batendo um papo, ou vocês querem que eu coloque o quadro branco aqui, como a gente já está acostumado, e vai escrevendo para vocês e anotando também? Me fala 1, se quer só a câmera, e 2, se quer a câmera mais o quadro branco. E a gente vai seguir o que vocês acham melhor aqui. Vamos ver o que vocês preferem e a gente vai estar fazendo. Bom, para quem está chegando agora... O tema de hoje é como fazer uma renda extra com Zabbix, né? Quais passos você que tem que seguir e qual que é a importância. Opa, 2 quadro branco. Maravilha. Então vamos lá. Share screen. Vamos lá. Primeira pergunta que vocês devem se perguntar, né, na parte da renda extra de Zabbix. Qual nível de conhecimento em Zabbix é preciso? O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Qual é o nível de conhecimento? Você acha que precisa ser especialista? Vocês acham que precisa estar começando? Como que vocês acham que a gente tem que dividir essa etapa de aprendizado? Show, tá chegando aqui os comentários antigos ainda. Maravilha. Então, enquanto tem esse delay, eu vou pegar a opinião de vocês aqui. Mas de antemão a gente já vai falar o seguinte. Você tem que ter pelo menos um conhecimento ali. Não vou falar o nível de conhecimento, tá? Que nível de conhecimento a gente separa em básico, intermediário e avançado. Eu vou reformular. O que você precisa saber
antes de tentar uma renda extra. Isso aí pode ser considerado, não sei colocar dessa forma aqui, né? Nível de conhecimento, como a gente viu ali, é o de comentou intermediário. Pessoal, vocês precisam ter muito claro, né, a arquitetura dos hábitos, seus componentes, isso precisa estar claro para vocês. Conceitos, nem todos, mas precisam estar bem craque nos conceitos, ok? E tipos de item. Isso você precisa ter conhecimento em conceitos e conhecimento em tipos de item. E eu vou colocar aqui, ó, experiência. Nossa, Robert, não vai fazer... Você vai me ajudar, né? Por que eu tenho que ter experiência? Em monitoramento com Zabbix Agent, SNMP e ODBC. E eu colocaria um plus aqui, tá? Vou colocar um plus, autorregistro. Vou colocar um Grafana também no caminho, tá? Vou colocar um entre parênteses também. Vou colocar aqui um plus, autorregistro e Grafana. Beleza? Isso daqui é o que você precisa ter, Robert, mas só com isso? Sim, só com isso, tá? Porque exatamente o que o Douglas falou. Você tem que ter o conhecimento de ferramenta e não tem nada a ver com ser especialista, mas sim atender a demanda do cliente. E na maioria das vezes, os clientes que buscam um freelancer, eles precisam de monitoramento com os Zabbix Agent, SNMP e ODBC. A grande maioria ainda, pessoal, tá aqui, ó, em SNMP e ODBC, tá? A grande agente e SNMP, ODBC não. A grande maioria está aqui. Poucos conhecem o ODBC, tá? Então, vocês precisam ter pelo menos esse nível aqui de conhecimento / experiência em Zabbix para poder estar fazendo uma renda extra, né? E aí, muita gente deve se perguntar, mas Robert, onde é que eu trabalho? Eu tenho um salário ok, faço faculdade, ou tenho outras tarefas e não consigo fazer uma renda extra hoje, eu não tenho tempo suficiente para fazer uma renda extra hoje, né? E eu vou tentar te explicar o seguinte, por que você deveria procurar um freelancer mesmo cobrando barato. Eu vou colocar uma exceção, exceto se você trabalha em uma empresa que só mexe com os Zabbix. Se você tem um trabalho com uma empresa que só mexe com os Zabbix, eu vou colocar aqui entre parênteses até a consultoria, você não precisa. Eu vou explicar o porquê que você não precisa. Por exemplo, quando eu entrei para a JLCP, dificilmente eu fazia freelancer. O que eu fazia mais era ajudar alguns amigos. Robert, estou com uns Zabbix aqui, preciso colocar isso. Ó, faz isso, isso e isso. Robert, estou com outros Zabbix aqui, preciso colocar esse monitoramento. O que eu posso fazer? Faz isso, isso e isso. Mas o porquê que eu evitei, tá? Porque aqui, cada dia, eu atuo em um ambiente diferente. Tá? E existe esse ponto que o Douglas comentou, que é o seguinte, complicado ser concorrente do seu empregador. E aí que chega o ponto. Nesse nível, existe sim um conflito de interesse, tá? Isso é óbvio. Se eu perguntar para o Pretel, por exemplo, ele vai falar também desse conflito de interesse. Mas, por exemplo, a JLCP tem um perfil de cliente. Nós atendemos clientes de médio a grande porte. Se chega um cliente com um escritório pequeno, que está disposto a gastar, sei lá, R$1.000, R$2.000, a JLCP não vai pegar. Ela vai indicar hoje para os alunos. Nós fazemos essas indicações hoje para os alunos. Então, tá vendo? R$1.000, R$2.000, às vezes, para algumas pessoas é pouco, para outras pessoas pode ajudar muito no mês, ou pode ser aquilo que a pessoa precisa para sair de uma dívida, algo nesse sentido, tá? Então, exceto nesse caso de você trabalhar em uma empresa que só mexe com os Zabbix, você deve procurar um freelancer.
Porque na maioria das vezes existem poucas empresas que mexem só com os hábitos. Então, assim, não, raramente vai acontecer isso daí. Tá? Mas, o porquê? Eu vou explicar aqui, ó. Até anotei uns pontos para mim não esquecer o seguinte. Quando você faz um freelancer, é uma forma de adquirir mais experiência. Quem concorda comigo? Vamos supor que no ambiente que você atua, que você trabalha hoje, você tem contato com o DBC, mas você não tem contato com Postgre, você não tem contato com o banco Oracle, você não tem contato com o banco SQL Server. Mas se você, de repente, pega um freelancer que tem um desses tipos de banco de dados, isso vai te ajudar. E no começo não precisa nem ser muito dinheiro, pessoal. Eu, no começo, recomendaria até, se quiser e puder, pelo menos um template faz de graça. Uma consultoria para aquele cliente faz de graça. Porque você vai começar a pegar o perfil de eu tenho que dar a solução, eu tenho que pensar, eu tenho que sair fora da caixa. Porque quando você trabalha numa empresa, geralmente ela vai te direcionar. Você precisa criar isso, 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 isso. Quando terminar, me chama. Agora você faz isso, 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 isso. Quando você está carreira solo, digamos assim, né? Você está no freelancer, você vai ter que fazer sozinho. Então, é uma forma de você aprender, né? Cada vez mais a utilizar as hábitos, trabalhando em um outro cenário que não é o seu. Isso vai te tirar totalmente da zona de conforto, tá? E aí, complementando até, que é o seguinte, você vai ter a oportunidade de criar templates de monitoramento para ambientes, né? Foi o que eu comentei um pouco, que você não tem contato, tá? Então, através do trabalho freelance, você consegue criar templates de monitoramento para ambientes que você não tem nenhum contato. Nenhum contato. Quando eu trabalhava em outra empresa, antes da J3CP, eu fiz alguns freelancers para um provedor de internet. Poxa, e como é que funciona um provedor? Então, fui lá, conversei, entendi. Quais equipamentos um provedor geralmente usa? Fui lá, conversei, entendi. Quais são as métricas de monitoramento que geralmente um provedor usa? Fui lá, entendi. Criei os templates, aumentei ali meu nível de conhecimento, aumentei minha biblioteca de templates e aumentei ainda mais a minha experiência. Porque agora eu já sei que o provedor trabalha por essa forma, eu vou seguir esse caminho. Esse é os maiores tipos de problema e assim por diante. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, quem for pegar projeto em provedor. Tá? Vocês sabem que existe o Low Level Discovery. No Low, que é a regra de descoberta. No Low Level Discovery, você pode colocar um parâmetro lá que é o Keep Lost Resource Period. Quanto tempo você vai manter o recurso, mesmo que ele não seja descoberto? O padrão é 30 dias. Tem gente que coloca 0. Eu, na maioria das minhas LLD, eu coloco 0. Sumiu, é para sumir o itens e tudo mais. Esse sumiu itens é os ABICs deleta, né? Porque não foi mais descoberto. Mas pensa no seguinte cenário. Imagina que você monitora um provedor, ou não necessariamente é um provedor, mas é algo que fornece acesso à internet, fornece acesso a VPN, algo nesse sentido. E esse cliente, no caso do provedor, os clientes eles não pagavam e falavam o seguinte: a internet não estava funcionando, por isso que eu não paguei. A internet ficou sem funcionar tal e tal dia, por isso que eu não paguei. E é o que acontecia no começo do projeto, meu LLD 0, o cliente não tinha gráfico. Para vocês entenderem o que eu estou falando, nessa regra de descoberta, eu fazia descoberta dos clientes PPOE. Pegava o tempo de conexão, o tráfego e assim por diante. Como eu apagava depois de 1 hora que o cliente não está conectado, às vezes você foi dormir, desligou o equipamento, né? Ou você foi viajar e desligou o equipamento e realmente não conectou na internet. Ou seja, seu usuário PPOE ela não ficou conectado, os ABICs foi lá e excluiu. Então, eu não tinha esse histórico de coleta, esse histórico de tráfego para o meu cliente, naquela época, mostrar para o cliente dele e falar, olha, tá aqui, ó, você está falando que não está conectado, mas você estava conectado todo esse período. E aí, você vai querer desconto mesmo? Ou a gente vai seguir na frente, já que eu tenho esse documento? O cliente já vai falar, não, o cara está sabendo quando eu estou conectado, quando eu não estou conectado. Só não sabe exatamente o que você está fazendo. Mas o tempo que está conectado está ali. Entendeu? Então, isso daqui já me trouxe, opa, se eu faço isso para provedor, backup, job de backup. Tem backups que você descobre, às vezes pelo tempo de execução, enfim, ou dependendo da ferramenta,
Só que tem backups que eles não rodam todos os dias. E aí você vai remover, você vai perder esse backup, como que vai fazer? Então você já sabe que para alguns cenários o Keep Lost Resource Period do LLD, ele tem que estar o quê? Tem que estar um pouquinho mais alto. Você tem que elevar um pouquinho ali o seu parâmetro exatamente para ter histórico. Porque aí com o histórico, vocês conseguem mostrar as evidências para o cliente. Além de a possibilidade de poder monitorar N tecnologias novas. Tá? Um outro cenário que melhorou e que me deu mais experiência para os projetos quando eu entrei para a J3CP, Postgre. Quem monitora Postgre aqui? Marca um aí, quem monitora Postgre, por favor. Postgre, os Zabbix, se eu não me engano, até hoje, os templates que ele tem é o Agent 2 ou User Parameter. Não tem nenhum template de Postgre com ODBC. Nesse projeto, o cliente pediu para mim, olha, eu gostaria de monitorar com ODBC e tal, mas na verdade ele não falou que gostaria de monitorar o ODBC, porque ele não conhece os Zabbix, não sabe nem que o ODBC existe. Ele só falou, gostaria de monitorar meus bancos remotos e na maioria das vezes eu posso ter que não consiga instalar um agente. Imagina que você tem um banco de dados as a service, um RDS da vida, na AWS, por exemplo, você não consegue instalar um agente para usar o user parameter ou instalar o agente 2 para usar o plugin. Não dá. Aí o que você precisa? Você precisa conectar remotamente no banco. E aí eu tive que aprender o DBC, ver como que instalava o driver, onde que instalava, o que configurava e assim por diante. Mesma coisa banco DB2, ele é um pouco mais chato. Isso já não foi projeto freelance, já foi projeto dentro da J3CP aqui. Mas a gente foi com um projeto em Uberlândia e tinha um monte de DB2. Agora, o que aconteceu? Temos um outro projeto pedindo DB2. Só que agora a gente já tem experiência. A gente já passou pela parte mais difícil, a gente já sabe o caminho das pedras. Então fica muito mais fácil. Né? O que vocês acham? Vocês concordam? Faz sentido o que eu estou falando ou é loucura? Coloca 1 quem concorda, 2 quem não concorda, é pura besteira, estou saindo da live. Só para mim saber. Show. E aí, por último, que foi o que até eu acabei falando um pouco, né? Criando esses templates, fazendo tudo isso, você vai fazer o seguinte. Você vai conseguir, ó. Vamos ver aqui. Tá colando besta. Não, vamos lá, vamos escrever então. Adquirir mais experiência em projetos e também nos hábitos. Dessa forma, você vai ficar cada vez mais completo. Quando chegar um cliente novo, quando chegar uma demanda nova, você vai passar mais autoridade na hora de falar numa reunião. Vai falar, pô, isso aqui, ó, pode fazer assim, assim, assado. Você não vai sair daquela reunião e vai falar, rapaz, eu tenho que ver, eu não sei. Eu não sei tudo. Quase toda reunião eu falo, preciso verificar melhor. Ou me dá um acesso ao seu ambiente para eu verificar. Mas eu falo o seguinte, eu falo para o cliente geralmente, olha, esse cenário exato eu não já fiz, nunca fiz ainda, mas algo muito parecido que isso, que se comportava de tal maneira, eu resolvi da seguinte forma. Então já estou falando para o cliente, olha, eu não peguei exatamente o seu, tá? Mas eu já peguei um outro parecido com esse. Então o seu é questão de adaptar. Beleza? Para o cliente falar, beleza. Me dava o acesso, eu ia lá e desenvolvia. Então, era bem tranquilo nesse ponto. Né? Então, você deve procurar um freelancer, mesmo cobrando barato. Tá? Na maioria das vezes, cobra mais barato para fazer conseguir ter mais experiência. Uma vez eu monitorei um provedor, e eu cobrei de um provedor em 3 fases de projeto ali, deu um total de 6, quase 7 mil reais. Era muito equipamento, Robert? Não. Cobrou caro? Também não, mas eram muitos modelos, e nesse projeto eu cobrei especificamente para olhar modelo por modelo, modelo por modelo, para quê? Para ver as diferenças, para ver como se comporta, como outro se comporta, se um firmware se comporta de forma diferente, e assim por diante, tá? Então,
Assim que você vai começar, ok? E aí, todo mundo deve se perguntar, Robert, você falou qual que é o nível de conhecimento que eu tenho que ter, tá? Por que que eu deveria procurar, mas como que eu faço para procurar, né? E aí eu separei aqui, ó. A gente falar o seguinte, onde encontrar possíveis clientes, né? Onde que vocês acham que pode encontrar possíveis clientes para os seus projetos freelancer? Olha aí, é isso aí, ó. Daniel Pereira, como que eu chego nessas empresas que procuram a ferramenta? Primeira coisa, consultorias. Tá? Que tipo de consultoria? Não é consultoria de TI, é normal. Consultorias que oferecem serviços de Zabbix e podem precisar de mão de obra para algum projeto. Já pensaram? Aqui, ó, pessoal, vou ser bem franco com vocês, não porque eu trabalho numa consultoria, tá? Porque tudo é base no relacionamento. Seja relacionamento com a sua esposa, seja relacionamento com seus amigos, seja relacionamento com a empresa que você vai prestar serviço, tudo é com base no relacionamento. O que não pode acontecer quando você chega numa empresa que já oferece Zabbix, você chega lá, por exemplo, vestindo a camisa da JLCP, só que quando você está lá dentro, você dá um cartão seu. A gente vai saber. Um exemplo, tá? Então, não leve isso de uma forma para querer crescer a sua pequena empresa. Leve isso exatamente como aprendizado. Tem membros aqui da comunidade que já trabalharam para a JLCP, por exemplo, Luiz Salles era funcionário da JLCP. O Luiz Salles, ele presta serviços freelancers para outras consultorias que oferecem Zabbix, porque não tem às vezes não tem um projeto em cima do outro, não dá conta, precisa de algo específico. E você sendo direcionado, mesmo que você não tenha tanta experiência, você consegue fazer. E um projeto desse pode te ajudar bastante, né? O contato com essas empresas. Então, consultorias que oferecem serviços de Zabbix. Não tem somente a JLCP, tem outras empresas e tem empresas menores também, que às vezes não está tão focada nos Zabbix. Uma coisa que vocês talvez não saibam, pessoal, mas eu vou falar daqui a pouco, que eu já vou falar sobre esse tipo de empresa. Então, empresas que prestam serviços de Zabbix e pode precisar de mão de obra para algum projeto, tá? Aí você pode chegar em seguinte, empresas de tecnologia da informação, mas que não utilizam Zabbix. Pessoal, isso é o que mais tem no mercado. É o que mais tem no mercado. Um monte de empresa de TI que dá consultoria em Azure, que dá consultoria em AD, que dá consultoria em redes, mas eles não têm um sistema de monitoramento. Ah, Robert, mas é uma empresa tem dos 20 funcionários, 30 funcionários, deve ter alguém que mexe com Zabbix. Eu vou te contar uma coisa, vou chegar até mais pertinho aqui, ó. Esses caras que mexem com Zabbix, eles mexem com Zabbix, eles mexem com AD, eles mexem com Hyper-V, eles mexem com VMware, eles mexem com tudo. Eles não são nem especialista, porque a maioria das vezes vocês não vão ser nesse começo dessa jornada, mas eles não têm nem tempo hábil para estudar e entender a ferramenta. Então, é só abordar essas empresas e falar, olha, eu sou um consultor independente, tá? Eu já fiz projetos Zabbix para esse segmento, me coloco à disposição da sua empresa para a gente criar um produto ou um serviço juntos, ou ajudar você no seu produto e serviço, para que você consiga aplicar no seu portfólio de serviço, para que você consiga colocar dentro dos seus clientes e te ajudar. O que mais tem é empresa de TI. Só que eu me lembro aqui, de cabeça, umas 4, 5 que já entrou em contato com a gente. E às vezes tem uns Zabbix lá, mas um Zabbix instalado um agente de qualquer jeito, sem padrão no arquivo de configuração, não tem autorregistro, não tem templates customizados, são templates que vêm nativo do Zabbix, então a pessoa não sabe nem quando o alarme o que acontece, não possui uma integração com o e-mail, não possui nada. Então, lembra que eu falei lá, se você tiver conhecimento das funcionalidades que os Zabbix têm, você já pode pegar e dar ideia. Imagina que um cara falou, tem um cliente aqui já com os Zabbix, beleza. Como que tá o seu Zabbix? Tá assim, assim, assado. O que você monitora dos clientes? Isso. Opa, mas pô, a gente pode fazer um pouco diferente. Dá para fazer isso daqui, dá para fazer isso daqui. Inclusive, eu tenho um amigo que tem uma empresa de TI e ele tá precisando de alguém para atender os Zabbix dele. Eu já indiquei uns 2, mas nenhum dos 2 ligou para ele. Ele vira e mexe e me cobra. Robert, me indica aqui, cara, eu preciso de alguém para tocar os Zabbix.
E não é algo grande. Ele tem uma empresa lá que dá, por exemplo, consultoria em PFSense, né? Então é monitorar PFSense. A parte mais difícil ele já colocou, tinha um rapaz que mexia, que ajudava ele lá, só que agora ele precisa de alguém. É tipos de empresa que vão te pagar às vezes 500, 600 reais por mês, ou 2, 3 mil reais em um projeto, que dure 1, 2 meses, mas se você estiver precisando de dinheiro, ótimo. Mas lembre-se, não é o dinheiro, é um conhecimento, porque lá na frente todo esse conhecimento vai fazer com que você ganhe muito mais dinheiro, né? Então procura essas empresas. Na sua cidade, quantas empresas dessa tem? São empresas de fácil acesso. Você consegue falar com os donos, né? Fala que é uma empresa, que você tem uma consultora independente e você tem um produto que pode ajudar ele. Não fala qualquer na ligação já. Vamos fazer uma live de como abordar esses clientes. Eu já lembrei de mais um outro aqui. Meu ex-chefe, por exemplo. Ele tem um rapaz de Zabbix lá, mas talvez esse rapaz ainda não tenha estudado Zabbix, tem que fazer 500 mil coisas e não conseguiu focar para resolver os problemas dele. Então, pode ser um tipo de cliente para você atender. Tá? Olha só. Nós temos aqui também, ó, provedores de internet. Eu tenho muitos amigos, tenho alunos que trabalham em provedores de internet. Recentemente, inclusive, fiz uma mentoria com um rapaz que trabalha em provedor de internet. Eu sou mal de nome, não lembro o nome, mas já está guardado esse vídeo para a gente estar publicando para vocês. E assim, o cara começou do zero, velho, porque ele trabalhava nos Zabbix lá, trabalhava na empresa, um cara implementou os Zabbix, esse cara saiu e o cara saiu e simplesmente caiu no colo dele. Uma empresa que monitora mais de 2.000 hosts, microtics, Cisco, FortiGate, ou seja, tem bastante equipamento para vocês aprenderem a ficar craque. Nem que vocês cheguem com o objetivo, vou ficar craque em SNMP. Aí lembra que eu falei da empresa de tecnologia, mas não usam Zabbix? Cara, tem várias. Olha aqui, ó, tem empresas de infraestrutura, tem empresas de bancos de dados, tem empresas de desenvolvimento. Mas nesse cara da empresa de desenvolvimento, sempre tem um carinha de infra. Sempre tem. Nessas empresas de banco de dados, como um banco de dados fica sem monitoramento? Conheço gente que trabalhou em empresas de consultoria de banco de dados que ganhava 9, 10 mil reais. Já chegou na JLCP pedindo, o dono da empresa pedindo indicação de profissionais Zabbix para fazer os exames, para fazer os testes. Cara, 10 mil reais. É a realidade muito acima da média da maioria da população brasileira. Isso eu estou falando só com os Zabbix, somente com os Zabbix. Que nível que precisava? Um nível que conseguisse administrar. É a empresa de banco de dados, você não precisa ser um especialista 100% em Zabbix, você tem que saber monitorar banco de dados e garantir que os Zabbix não caiam. É isso. Entendeu? Então, tem oportunidade, tem espaço. É só vocês conseguirem olhar onde procurar. Mas isso aqui, acho que essa live vai ajudar um pouco vocês. Provedores de internet, então, como nosso amigo aqui, ó, as perguntas que vocês estão deixando aqui nos comentários, eu vou responder mais pro final, só para mim não perder o fio da meada aqui, tá bom? Mas eu vou voltar lá em todas. Renildo, tá bom? Já te respondo. Daniel Pereira, trabalha em provedor. Olha só, olha o que o Daniel falou. Nem combinei nada com ele, nem conheço o Daniel, provavelmente. É nesse provedor que adquiri experiência. Antes eu nunca havia ouvido falar de Zabbix. Como precisei saber, estudei bastante e esse ano eu pretendo fazer a certificação com vocês. Olha lá, não sabia nada, aprendeu e está em busca da certificação agora para concretizar essa especialização. Olha que bacana. Né? Rafael Custódio, qual a melhor máquina, diretão? No final a gente responde essas perguntas aqui. Beleza? Então, provedor de internet, só que você tem que tomar cuidado. Eu vou até bem sincero, sabe? Com vocês, provedor de internet, você tem provedores pequenos, médios e grandes. Médios e grandes, eles já têm um certo mais conhecimento em TI, eles já têm time de TI e assim por diante. Provedores pequenos,
Pequenos eu estou falando ali até com 3, 4 mil clientes, 5 mil clientes, tá? Tem bastante clientes, mas ainda é um provedor pequeno. Geralmente a estrutura de um provedor pequeno, qual que ela é? O dono, que talvez não conheça de TI, mas investiu em equipamentos, ok? Ele tem um consultor de redes para configurar os equipamentos dele, e ele tem alguns funcionários para fazer a instalação dos clientes. Olha só. Tá vendo? Esse provedor pequeno, provavelmente ele não vai te dar ouvidos. Mas médios e grandes vai te dar mais. Mas esse provedor pequeno, pelo menos 1, 2 desses você tem que passar na vida. Só para passar um pouco de raiva, mas não com o provedor em si, tá? Com o projeto, você vai ver que vai dar muito trabalho, vai ter muita coisa ali que, caraca, eu não sei fazer, eu não sei como fazer, mas depois que passar, você vai passar de boa. Entendeu? Então é bem legal, tá? Então, 2 provedores, tem aquela meta de, antes de morrer, né? Ler um livro, viajar não sei para onde, então, antes de se especializar, pega 2 provedores pequenos só para passar raiva, ver o que você não sabe, o que você sabe, para você ficar craque. Aí, ó, sucesso, né? Beleza, provedores. E, por fim, nós temos talvez algo que ninguém pensou antes ou não comentou. Se alguém tiver outro tipo de empresa aí, pode falar. Supermercados. Mas eu não estou falando daquele supermercado de bairro, né, pessoal? Que registra naquela máquina antiga ainda e assim por diante, né? Estou falando de... É muito comum, dependendo do bairro que você mora, você ter uma pequena rede de supermercados. O cara vai ter 2, 3, 4, 5. Eu já atendi, quando eu trabalhava em outra empresa, mas eu administrava redes, né? Por isso que eu atendia lá, era responsável pela conectividade. Era 8 supermercados em 2 sócios. Depois eles se separaram, um ficou com 6, o outro ficou com 2. Mesmo que tem 2 lojas do supermercado, tem conectividade, o supermercado tem muito PDV, precisa se comunicar com o TEF, tem sistema disso, daquilo, controle de estoque, etc e tal. Então, uma grande experiência também para você. Vai lá, conversa com o supermercado ou alguma pequena barra média empresa com pelo menos uma filial. Né? Nem só supermercado, às vezes você tem uma loja de cosmético, que as lojas não têm servidores, mas a matriz tem, porque a matriz já tem folha de pagamento, tem toda essa estrutura de back-office. Aí, parando para pensar que isso pode ter casa de material de construção. Estou dando pequenos exemplos que é para você ir lá e chegar nesses pequenos clientes e conseguir se desenvolver. Tá? Conseguir se desenvolver. Então, esses são cenários para vocês conseguir, tá? Então, mas chegar lá e, como eu comentei, né? Como que eu faço essa renda extra? Robert, vai lá, entende, lista o escopo, vê aquilo que você já sabe. A gente poderia ficar aqui falando 3, 4, 5 horas, porque dentro disso eu poderia ter uma live só falando de como se apresentar, né? Vamos anotar. Olha só, a gente poderia ter aqui, ó, ter algumas lives no sentido de, vamos colocar aqui, não vamos ter como ter algumas lives, mas o que você vai ter que buscar de informação agora? Que aí entra um pouco de lado de empreendedorismo, mas é necessário, né? Então, como se apresentar ao cliente, como elaborar uma proposta ao aspecto, né? Como elaborar uma proposta / negociar um projeto, como implementar ou organizar um projeto do zero. Podemos colocar aqui, ó, antes também, como levantar os pré-requisitos de um projeto.
Aqui são assuntos, ó, 4 assuntos que a gente poderia ficar aqui, de novo, 4, 5, 6 horas falando, mas que vocês podem ir buscando informações na internet, de outros lugares, para chegar e ter esse tipo de contato para conseguir o seu freelancer. Para finalizar aqui, pessoal, tem uma outra forma de vocês conseguirem, né? Então, se eu colocar aqui, ó, empresa de tecnologia, onde encontrar possíveis clientes, vamos colocar aqui, ó, supermercado. Deixa eu indentar esses caras aqui, ó. Ou não vai deixar? Então, pronto, supermercado, eu vou colocar aqui um asterisco. Comunidade, Zabbix. Participe, comente, ajude um pouco. Lá sempre tem um dono de pequena empresa ou dono de pequena empresa ou alguém procurando profissional Zabbix para implantação. Então, dessa forma aqui você consegue tocar, você consegue atingir uma renda extra. Robert, como é que essas pessoas chegaram em você? Eu estava postando lá na comunidade, tirando uma dúvida, posta um print de um resultado que você teve. Olha, fiz esse template aqui, tive essas e essas dificuldades, mas assim, ó, só não posta querendo aquele post comercial só, né? Só falando, olha, eu fiz assim. Ou, olha, o que eu fiz. Não faz o que eu fiz. Eu não gosto de dar template, acho que as pessoas têm que criar. Mas para elas criar, a ideia tem que sair de algum lugar. Então, ó, eu tive, conta um caso de uso seu com Zabbix. Como assim, Robert? Já é uma dica de como chegar no cliente, né? Conta um caso de uso seu com Zabbix. Explica como que você enxergou o problema, como que você resolveu o problema e o que você utilizou para criar o seu template. Não precisa dar o template. Ele coloca um print dos dados coletados. O pessoal da comunidade vai olhar, vai comentar naquele post, vai interagir com você, falar, pô, já tive essa experiência também, me ajuda. Pô, esses dias eu fiz isso com o Bernardo. Quem conhece o Bernardo? Eu mandei mensagem pro Bernardo. Bernardo, você monitora, você faz? Monitora. Ô, me ajuda aqui com o projeto, cara. Como é que você fez? Ah, eu fiz assim, assim, assado. Beleza, valeu. Quando o Bernardo tem dúvida, ele me chama. Ô, Robert, preciso fazer isso daqui. Como que eu faço? Olha isso daqui, tenta esse template, tenta criar o template dessa forma, assim por diante. Então, o mercado de Zabbix, pessoal, ele é muito pequeno. A gente conhece todo mundo. Então, quanto mais você falar, mais você for legal, vai ser bacana. Se você for lá na comunidade do Facebook e procurar o meu nome, porra, você vai ver que 3, 4 anos atrás tem muito post de pergunta minha. Muito, muito, muito. Mas quando eu ia lá, fazia. Eu compartilhava. Um dos meus maiores vídeos aqui no canal do YouTube é de Grafana. Porque eu vi que naquele momento pouca gente estava sabendo mexer com Grafana. E eu falei, bom, já que eu já sei, a comunidade contribuiu comigo no começo, eu vou compartilhar. Fui lá, criei um canal, fiz 4 vídeos, mais de 60 mil visualizações. Até hoje tem, e é o Grafana mais antigo. Mas assim que as pessoas vão te enxergar. Né? Assim que as pessoas vão te ver. Então, é dessa forma que você consegue ter uma renda extra com Zabbix, seja ela cobrando barato, ou quando você já tiver um nível de experiência cobrando mais caro. Tá?